Olá, estamos no ar para conversar com a Maria Lúcia Fattorelli. Ela é coordenadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida. Tem um trabalho muito interessante aí no Brasil inteiro, viaja o Brasil inteiro. Eu costumo brincar com ela, dizendo que as pernas dela são asas de avião, porque é difícil trazer essa mulher aqui, foi muito difícil. E eu tenho que te agradecer muito você ter tirado um tempo para estar conversando conosco da TV comunitária, tanto no Canal 12 em Brasília, né, na NET, quanto na Oi TV Canal 28, quanto na Sky Canal 28 também. E agora com essa possibilidade de estarmos comunicando com o Brasil inteiro. Seja bem-vinda ao Brasília Notícias. E quem é você? Dá um brief para o Brasil inteiro aí sobre você. Ok, antes disso, Paulo Miranda, parabéns pelo programa, pelo alcance que a TV comunitária está atingindo, né, em todo o Brasil. E é um prazer enorme estar aqui, viu? Eu lamento não ter conseguido vir antes, por conta de uma agenda realmente muito atarefada e por todo o Brasil, porque estamos ao mesmo tempo com essa PEC 6 da reforma da Previdência, muita demanda por palestras, esse projeto de lei da chamada securitização de créditos públicos, que é um escândalo, a gente vai falar mais sobre isso no programa, e também da própria auditoria da dívida. Nós temos denunciado vários mecanismos que geram dívida pública, principalmente o da remuneração da sobra de caixa dos bancos, que hoje corresponde a 1,5 trilhão praticamente da nossa dívida. Gastamos 1 trilhão nos últimos 10 anos somente para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Então são vários temas aí em torno da chamada dívida pública, né? E você pediu para me apresentar, eu sou Maria Lúcia Fattorelli, coordeno esse movimento da Auditoria Cidadã da Dívida. Vocês podem acessar a nossa página, auditoriacidadã.org.br. Temos também um canal no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Auditoria Cidadã da Dívida no Facebook, onde diariamente colocamos vários posts em linguagem mais popular, porque todos vocês que estão nos assistindo estão pagando essa dívida. Todos, ricos, pobres, todos estão pagando. Quem acabou de nascer já nasceu devendo. Né? Exatamente. E essa dívida, no fim das contas, ela funciona às avessas, não é? É o que a gente chama de sistema da dívida, uma expressão que eu criei depois de investigar a dívida aqui no Brasil, em âmbito federal, dos estados, municípios, e fora do Brasil, em países da América Latina, em especial o Equador, onde houve uma auditoria, e países europeus, principalmente na Grécia, onde também houve uma auditoria oficial. Depois de olhar o funcionamento dessa chamada dívida pública, nós percebemos que a dívida está sendo usada como o mecanismo que alimenta o sistema financeiro. Então, aqui no Brasil, a dívida é a desculpa para os cortes de gastos, não é? E com aquela emenda do teto, a PEC, a Emenda Constitucional 95, era conhecida como PEC do teto, ela colocou o ajuste fiscal, o corte de gastos, no nível da Constituição. O ajuste fiscal ganhou status constitucional com essa emenda. E essa emenda deixou fora os gastos financeiros com a dívida pública e os gastos financeiros com esse esquema da securitização de créditos. Quer dizer, congela por 20 anos os recursos para serem investidos na saúde, educação, né? E pode pagar a dívida que, numa linguagem simples como você sempre utiliza, é uma bola de neve. Quanto mais se paga, mais se deve, porque essa dívida nunca acaba, né? Não, não acaba. E o mais grave, Paulo, é que ela não tem contrapartida. Porque às vezes as pessoas costumam dizer, o Brasil, a dívida do Brasil não chega ainda a 100% do PIB, está quase lá,
mas não chega ainda. A do Japão é mais de 200% do PIB. Qual que é a diferença? O Japão contrata dívida para fazer investimentos. Então, se você olhar lá, aquele país isolado lá no meio do oceano, com um clima horroroso, lá eles têm todos os problemas climáticos, não tem praticamente terra agricultável, não tem quase riqueza nenhuma. E olha o desenvolvimento. Por quê? Eles se endividam para fazer investimento e pagam juros negativos. O Brasil faz dívida para alimentar o mercado financeiro, para alimentar a especulação. Até o TCU, o Tribunal de Contas da União, há poucas semanas atrás, numa audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, declarou que essa dívida pública não serviu para investimentos aqui no Brasil. Então, é um escândalo. Muito pelo contrário, né? Tem muita coisa na dívida, porque que ela nunca foi investigada e porque que você defende essa auditoria, que é, a palavra auditoria significa investigação. Isso. Né? Para você que é o povão aí que está nas TVs nos assistindo, saber que investigar essa dívida, por exemplo, não foi alguém que pegou dinheiro do governo e jogou a dívida de volta para o governo, quer dizer, foi alimentando essa dívida, né, essa bola de neve. São vários mecanismos. O Banco Central é o maior responsável por esses mecanismos que alimentam o mercado financeiro, criam a dívida. O estoque da dívida aumenta, mas o dinheiro não chega para investimento. Por quê? Porque o dinheiro vaza diretamente para o mercado financeiro, né? Historicamente, o Brasil paga os juros mais elevados do planeta. Então, é um grande negócio. Essa dívida é um grande negócio para o sistema financeiro, né? E ela está, assim, no cerne da geração dessa crise que nós estamos vivendo. Porque esses mecanismos que geraram dívida, eles enxugaram um volume enorme de moeda que deveria estar nos bancos, 1,5 trilhão, deveria estar no caixa dos bancos. Gerando emprego e renda, né? Exatamente, gerando investimentos, possibilitando que as empresas pudessem acessar esse crédito a juro baixo, as pessoas também. E, enfim, o que o Banco Central faz? Aceita esse dinheiro, que deveria ser emprestado a todas as pessoas, empresas e pessoas, aceita esse dinheiro e entrega títulos da dívida pública para os bancos. E já que os bancos estão de posse desses títulos, eles recebem juros diariamente. Essa operação sozinha, ela gerou escassez de moeda na economia, porque aquele dinheiro que deveria ser emprestado ficou esterilizado no Banco Central. Ela gerou aumento das taxas de juros de mercado, porque imagina se esse dinheiro que o Banco Central aceita, esse depósito voluntário, imagina se esse dinheiro ficasse lá no caixa dos bancos. Os bancos não iam querer ficar com esse dinheiro parado na gaveta. Eles iam querer emprestar para a população. Só que para emprestar... Para eles é melhor ficar no cassino financeiro, né? Para emprestar eles teriam que baixar o juro. Então, essa operação sozinha acabaria com a crise. Imaginem vocês o que seria da nossa economia irrigada com 1,5 trilhão de reais a juro baixo. As empresas voltariam a investir. Para investir, elas teriam que contratar as pessoas teriam emprego. Teríamos pleno emprego. Exatamente, teria o dinheiro para ir às compras. Ao ir às compras, aumentaria a demanda, as empresas, as indústrias teriam que produzir mais, etc. Então, só uma operação. Tá, não, desculpa, é uma coisa que eu queria saber, que é, por onde você andou nos últimos dias? Dê um mapa aí, porque aqui a gente está falando com o Brasil, né? Olha, eu estive no Congresso Internacional, que foi realizado na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Contou com a participação de 19 universidades brasileiras, representantes de vários países do Brasil e da Europa. E esse congresso, ele, na nossa opinião, ele foi um marco,
para inserir o debate sobre o tema da dívida na academia brasileira. Porque esse funcionamento distorcido da dívida pública, ele não aparece nos modelos econômicos que são estudados nas universidades. Então, esse congresso foi importantíssimo, estive, portanto, em Belo Horizonte. Lá também participei de outro seminário realizado na Faculdade de Arquitetura e um seminário realizado pelos aposentados do regime geral, que estão muito preocupados com essa reforma da Previdência, né, que adia a aposentadoria para 65 anos os homens, 62 anos as mulheres. Vai fazer com que os servidores públicos paguem contribuições extraordinárias. Enfim, estive em Belo Horizonte, estive no Maranhão, também numa jornada internacional de políticas públicas realizada na Universidade Federal do Maranhão, mas que envolveu também participantes do Brasil inteiro. Estive em Porto Alegre, numa audiência pública realizada pela OAB. Estive em Tocantins, Palmas, num evento também muito importante que foi realizado lá. Estive no Mato Grosso. Olha, eu tenho girado esse país. Com essa sua pregação, né? Com essa verdadeira pregação, porque esse tema, tudo isso que a gente está conversando aqui nessa entrevista, vocês não verão na grande mídia. Por isso, gratidão enorme aqui à TV Comunitária por esse espaço. E lembrando que você, né, Maria Lúcia, é auditora fiscal, né, da Receita Federal do Brasil, está aposentada, mas é a pessoa que mais consegue falar de números e de forma bem popular para que todos entendam, né? Essa é a grande vantagem sua, saber falar para o povo, para o estudante, para quem é economista também, né? Para quem é parlamentar, ninguém discute contigo. A gente procura desmascarar, não é? Esse imbróglio complicado do economês, dos mecanismos, porque exatamente pelo fato de serem mecanismos fraudulentos, mecanismos que roubam o recurso do orçamento, que impedem o nosso desenvolvimento socioeconômico, isso é colocado de uma forma para que ninguém entenda. Porque na hora que as pessoas de fato entenderem que era para estarmos em outro país, era para estarmos num país onde todas as pessoas têm direito à vida digna, onde as escolas deveriam ser deslumbrantes, os centros de saúde deveriam ser deslumbrantes, porque o nosso país é riquíssimo. Então, por que a gente está nesse cenário de escassez? Por que estamos nessa crise? Desemprego, as empresas fechando, os direitos sendo suprimidos. Agora hoje está lá no Valor Econômico, todas as estatais sendo rifadas, não é? Então, pessoal, tem que acordar e tem que entender que o sistema da dívida e esses mecanismos é que roubam a nossa possibilidade de estar vivendo no país de abundância que é o Brasil. E os nossos governos, né? Como você pode dar um recado para 2020, em outubro tem eleição, ano que vem, e começar pelos prefeitos e vereadores. Como colocar essa discussão lá nesse voto na urna, né? Exigir que esses prefeitos e esses vereadores passem a se comprometer com uma outra economia, sem ser essa economia que só os bancos e quem faz investimento em bolsa de valores, né, uma elite brasileira muito pequena, é que se beneficia. Olha, foi ótimo você ter mencionado os estados e municípios, porque nesse momento o mecanismo mais perverso que está entrando aqui no Brasil é o mesmo mecanismo que operou na Europa, que foi responsável pela quebra da Grécia. E não só a Grécia, 17 países europeus deram garantias para esse negócio e vários países europeus, até a França, que é o berço dos direitos sociais, a gente vê lá os cortes, etc. Então, esse
mecanismo está entrando aqui no Brasil, Paulo, em vários estados, em vários municípios. O projeto de lei que está para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados é o PLP número 459, ele é de 2017, finalzinho de 2017, e ele é um projeto que, se vocês pegarem o texto do projeto, vocês vão ler lá e não dá para entender nada, justamente para esconder que esse projeto desvia o dinheiro dos impostos que pagamos. Olha só, olha, nos meus quase 40 anos de auditora, eu nunca vi nada mais escandaloso do que isso. Legaliza a fraude, né? Esse aí legaliza a fraude, porque o que o mercado fez? Primeiro, antes de ter lei autorizando, entrou com esse esquema em alguns estados e municípios. Por exemplo, esse esquema já funciona em Belo Horizonte com uma empresa estatal que chama PBH Ativos SA. Já funciona no estado de São Paulo com uma empresa que se chama CPSEC SA e em alguns outros lugares. Então, o que o mercado fez? Primeiro, ele implantou o esquema, porque aí ele passa a ter várias pessoas de distintos partidos que ficaram envolvidas aí com essas empresas para defender a aprovação desse projeto, tá? Para legalizar esse esquema e livrá-los da cadeia. E é um escândalo, minha gente, um escândalo. Esse projeto, ele desobedece à Constituição Federal, porque a nossa Constituição diz que todos os recursos têm que chegar no orçamento único. Então, a União tem um orçamento único. Cada estado tem o seu orçamento único. Os municípios também. Então, receitas dos impostos que pagamos, receitas patrimoniais, que são as receitas advindas das privatizações, por exemplo, receitas financeiras que vêm de novos empréstimos contraídos, todas as receitas, obrigatoriamente, têm que fazer parte do orçamento. E o gasto desse dinheiro do orçamento só pode ser feito com base na LOA. O que é LOA? Lei Orçamentária. Então, cada ente tem a sua lei orçamentária votada no respectivo parlamento, né? E esse projeto, ele destrói tudo isso, porque todos nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, vão continuar pagando os impostos aos bancos. Os bancos, hoje, têm obrigação de levar esse recurso no dia seguinte para a conta do Tesouro correspondente, ou Tesouro Federal, ou dos estados ou municípios. Esse projeto cria um ralo no meio do caminho. Desvia ali o dinheiro. E desvia o dinheiro. Então, nós vamos continuar pagando aos bancos e os bancos vão enviar para essa conta vinculada que está sendo criada no meio do caminho. É um ralo, que é um conjunto de contas vinculadas. Desse ralo, só um pedaço do tributo que pagamos vai chegar ao orçamento público. Uma parte já vai ser desviada nesse meio do caminho aí durante o percurso dos recursos pela rede bancária e nem chegarão a alcançar os cofres públicos. Então, Paulo, eu te falo, hoje, o orçamento público já não está sendo suficiente para garantir as obrigações, os direitos sociais, etc. Imagine o que vai acontecer com esse desvio brutal de recursos que esse PLP 459 quer fazer. E o pior de tudo é que esse esquema fraudulento, esse projeto de lei, já foi aprovado no Senado, né? Então, quer dizer, agora... Mas vocês, a Auditoria da Dívida, já começou a reagir
com uma ação, que eu não lembro agora o nome correto. Uma interpelação. Uma interpelação judicial aos deputados, para que evitem votar esse projeto, né? Porque depois vocês podem, a Auditoria Cidadã da Dívida, ou qualquer um de nós pode processar. Exatamente. Esse parlamentar que votar a favor de um projeto fraudulento como esse. Exatamente. Eles foram cientificados, eles sabem dos danos, dos riscos que estão envolvidos nesse projeto, não é? Eles não podem alegar, por exemplo, que o projeto é confuso, eles não entenderam muito bem do que se tratava, porque eles foram, todos os líderes de todos os partidos foram devidamente interpelados extrajudicialmente. Então eles conhecem, eles têm obrigação de conhecer, não é? O que está por trás desse projeto, que ao mesmo tempo gera dívida ilegal, tá? Usa uma nova empresa estatal para criar essa nova dívida. Olha que infame. No jornal Valor Econômico de hoje, o Guedes falou que quer privatizar tudo. Mas, ao mesmo tempo, esse projeto cria novas estatais. Estamos perdendo Petrobras, Eletrobras. Mas a estatal que interessa ao mercado financeiro, né? Pois é. Se criar hospital, escola, creche, que a gente mais precisa, aí seria bom para nós, né? Exato. Então, é uma infâmia. Ao mesmo tempo que estamos perdendo tudo isso, as universidades públicas inviabilizadas, hospitais públicos inviabilizados, as estatais gigantes sendo entregues, novas estatais estão sendo criadas em cada estado, em cada município, para operar esse esquema fraudulento. É um escândalo. Maria Lúcia, nosso tempo, né, chega ao fim, é muito rápido, né? Esses 20 e poucos minutos, nós estamos com 23 minutos. Uhum. E você que está aí, a gente pede para você entrar na Auditoria Cidadã da Dívida, www.auditoriacidadandadivida.org.br, e veja lá um vídeo de 4 minutos sobre securitização da dívida. É um nome bem estranho, né? Mas é um esquema fraudulento. Nesse vídeo sobre securitização de créditos da dívida e tal, ela explica direitinho lá com gráficos, tabela, em 4 minutos. E na reprise desse programa a gente vai estar com esse vídeo no final, né? Então, Maria Lúcia, eu agradeço muito a sua vinda aqui para estar na TV Comunitária de Brasília e TV Comunitária do Brasil, né, nesses 2 canais, na Oi, na Sky, canais 28, em Brasília no canal 12. Nessa reprise não está com esse vídeo no final. E eu agradeço muito a sua vinda aqui, essa sua pregação pelo Brasil inteiro, mostrando essa fraude que é a grande dívida do Brasil, né, que a economia gira em torno dela, é uma bola de neve que só cresce, paga, e só cresce, prejudica todo o desenvolvimento do Brasil, de todas as crianças que estão para nascer hoje, amanhã, já vão nascer devendo. E, assim, eu pediria para vocês seu último recado nesse nosso programa. Ok. Eu apelo a todos que estão nos ouvindo que façam contato com deputados e deputadas. Na página da Auditoria Cidadã, vou repetir, auditoriacidadã.org.br, vocês vão encontrar inclusive modelos de carta, um vídeo curtinho que eu fiz, uma chamada para os deputados e deputadas para que essa Câmara não entre para a história como aquela que aprovou uma fraude. Então enviem essas mensagens para os deputados, façam pressão, porque esse esquema não pode ser legalizado. E vamos também seguir o que a Maria Lúcia está falando, né? E reagir. Entre lá no site e cobre também dos prefeitos e vereadores, porque a economia funciona do mesmo jeito. É o orçamento único do Estado, orçamento único do município e orçamento único do governo federal. Mas nós temos que enfiar o nosso dedo aí nessa caixa preta aí, né, Maria Lúcia, como a gente pode falar, e desvendar essa caixa preta. E a Auditoria Cidadã da Dívida tem lá os diversos vídeos, com tudo muito bem explicado didaticamente. A Maria Lúcia Fattorelli,
consegue falar de economia, de números, assim, de uma forma bem popular, que a gente compreenda e fique assustado, né, com o que está ocorrendo. Então, eu te agradeço muito. Eu é que agradeço, e sigam as nossas páginas e participem. É hora de cidadania. Para você que assistiu aí mais um Brasília Notícias, né, muito obrigado pela sua audiência.